Olá, queridos alunos da disciplina de Fundamentos Teóricos do Ensino e da Aprendizagem, mestrado em Ensino Profissional do mestrado em Física. Vamos iniciar o nosso segundo encontro hoje. Já são 9h51, eu penso que já estão todos, né, ou pelo menos a maioria da tripulação que integram a disciplina. Dizer da nossa alegria de poder conduzir mais um encontro, chamar a atenção aqui para a necessidade, né, de que nós continuemos em casa, isolados, seguindo todos os protocolos de segurança, porque embora tenha chegado aí alguns exemplares da vacina, da tão sonhada vacina, a gente sabe que existe ainda uma distância muito grande dessa vacina para os nossos braços, né, os braços de todos nós. E hoje pela manhã eu assisti o RN-TV, não sei se vocês assistiram, né, a primeira edição do RN, e os jornalistas receberam um entrevistado, uma pessoa bem legal, eu gostei muito, assim, da postura dele, dos argumentos dele, uma pessoa muito lúcida, não era uma pessoa do governo, né, nem municipal, nem estadual, era um pesquisador, e então ele falou sem compromisso de ter que agradar nenhum ente federado, né, e sem ter que agradar ninguém, ele falou enquanto pesquisador, e ele mostrou, né, a importância de que, primeiro ele nos alertou que muito dificilmente até o final do ano todos nós seremos vacinados, isso tem a ver com a realidade internacional da diplomacia brasileira, não é, que não está com tanto êxito procedendo com as avaliações, com os diálogos e as negociações para que nós consigamos os insumos para a produção da vacina, e nem vacina pronta, né? E nós somos uma das maiores populações mundiais, aqui que chega tudo isso, e o mais grave é essa nova cepa, né, do vírus, que ele provém lá do contexto da Amazônia, não sei se é do conhecimento de vocês, mas essa cepa foi desvelada no Japão, então você observe que para os cientistas japoneses terem descoberto essa variação do vírus da Amazônia, será que esse vírus não já está entre nós no RN? O pesquisador dizia que não tem como provar, mas pela experiência dele, ele tem convicção que sim, né, que ele tem certeza que sim. E eu não sei se vocês acompanharam os números de ontem para hoje, nós voltamos a bater recordes de números de infectados e voltamos a ter também uma reta, uma escala, um gráfico crescente do número de óbitos. Então, não está controlado, não é? A gente está vivendo uma grave crise, e no caso brasileiro, agravada por essa situação de, apesar de ter a vacina, a gente não saber quando é que essa vacina realmente vai chegar até todos nós, e quando é que a gente vai poder voltar às nossas dinâmicas, né, de realidade como antes. Então, iniciando a disciplina, eu fiz questão de fazer essa reflexão, porque quando a gente começa a assistir, vê avião chegando com carradas de vacina e tal, a gente, de alguma forma, a gente cria aquela sensação de que, poxa, vai já passar, passa já já, né? E não é bem assim. O que veio é extremamente insignificante. Nem todos os profissionais da linha de frente vão poder ter acesso às suas imunizações, né, ou às suas neutralizações, porque para algumas pessoas vai imunizar, para outras vai apenas neutralizar, evitando que a pessoa, caso se infeccione, vá para um estado gravíssimo na UTI, né, mas aí já está no lucro, pelo menos em neutralizar, já está no lucro, e, enfim, é isso, né, nossa missão cidadã aqui por dentro da disciplina é fazer também esse tipo de mediação com o grupo que nós temos responsabilidade de formação, né? Então, nós somos um grupo que se expõe demais, olha aí o exemplo da fala de Clívia, né, dizendo que já voltou presencial e que precisa estar fazendo o teste de 15 dias, e é assim. Clívia, algum desses testes deu positivado, o seu? Não, professora, até agora não. Para minha Graças a Deus. sorte, porque eu já tive contato com muita gente que já pegou o Covid, mas eu estou passando batido. E eu não tomo ivermectina nem nada dessas coisas, não.
Certo, tá bom. Mas você usa a máscara e usa mais aquela do acrílico na frente, né? Certamente. Não, eu uso só a máscara, o acrílico, como a escola que eu trabalho, as salas são imensas, então, assim, a gente tem um distanciamento ótimo dos alunos, então, com Entendi. relação a isso, a gente Perfeito. conseguiu a liberação. Certo. E está escalonado lá, não é todo mundo junto, não. Vocês estão fazendo o escalão direitinho para poder fazer o híbrido lá. Presencial. Exatamente. Tem horários específicos para a entrada do ensino médio, aí depois para o Fundamental 2 e assim vai. E, assim, no intervalo, eles ficam na sala, eles não andam pelo corredor, quando eles vão ao banheiro, tem uma pessoa que olha. É um processo bem complicado, mas a gente viu que deu certo durante o período do ano passado. Agora, exige que todo mundo contribua e a parte financeira também, porque a escola teve que fazer um investimento gigantesco, um retorno Uhum. que talvez que seja mais Clívia, prejuízo. uma curiosidade. Esse orçamento, hein, veio de onde? O governo do estado que mandou, foi ou foi o município Não, que... o governo do estado, a escola que eu trabalho é uma cooperativa, ela não tem Hum, nem fim lucrativo. Tudo que a gente recebe do pagamento dos pais, assim, porque não é uma escola particular propriamente dita, ela é privada, mas não é particular. Então, a gente se entendi. virou nos 30 tentando fazer o máximo de reajuste para diminuir os gastos, para poder suprir essa nova realidade, para poder Entendi. conseguir Tá bom. Então, foi porque essa saúde financeira foi porque veio proveniente da cooperativa, né? Que se organizou, que isso. a própria filosofia da escola favoreceu, né? Essa ideia, porque É, o cooperativismo é aquela instituição que ela tem muito mais dentro da sua cultura institucional a solidariedade, a, a fraternidade, esse sentimento de empatia, né? Ele está muito dentro da lógica do cooperativismo. Então, certamente, para que todo esse projeto pudesse funcionar, isso também deve ter favorecido. Que bom, fico deve. feliz com o seu A relato. única, a única coisa que a gente realmente conseguiu, que no caso não foi com verba própria, foram esses exames. Já que a gente conseguiu o alvará da prefeitura, então a gente fez tipo uma parceria. Não, vamos fazer os exames então aí na Secretaria de Educação, porque se fosse fazer particular, aí fica complicado, entendeu? O Porque exame desse é quanto? Uns R$ 400, se fosse particular? Eu acho que é mais eu ou acho que menos isso, né? não, é menos, é menos. Depende do exame. Se for um teste rápido, varia. Mas Sim, como aqui a gente tem poucas escolas particulares, tem 3 apenas, então nós somos a única escola que estamos pagando pagando para ver, fazendo tudo o que precisa fazer, investindo e tudo mais. Então, acho que a prefeitura disse, não, vamos dar esses coitados, pelo menos os exames. com certeza, é isso mesmo. Pois, Clívia, muito obrigada pelo seu relato. Vou começar a passá-lo também aqui no povo que me procura. E quem Pois sabe é, até vou. Me diz o nome da escola, essas informações estão socializadas no site da instituição, vocês estão postando na rede social, alguma coisa, que aí eu sim. posso até dizer, ó, observa aí na rede social como eles estão fazendo. Diga aí o Eu nome posso da mandar escola, por favor. um vídeo institucional, um videozinho curto do que a gente conseguiu fazer nesse período, assim, de retorno, né, no final do ano, Pronto, que foi que a beleza. gente... Só para concluir aqui e a senhora continuar a sua aula, a secretária da Educação aqui da escola está vivendo o mesmo dilema que a senhora está vivendo, porque, segundo ela soube ontem, eu estava até conversando com ela, parece que a governadora decretou um estado de calamidade aí, e Renovou. os sindicatos dos professores também disseram que não voltam se não tiver vacina para eles, e aí está esse dilema. Ninguém sabe como é que vai ficar, mas aqui na minha cidade, a secretária de Educação determinou que depois do carnaval ela vai voltar com o ensino remoto, 15 dias. Durante esses 15 dias, ela vai ver qual vai ser a melhor forma de agir, porque, afinal de contas, o município ainda fica subordinado aos decretos do Estado, né? Então, a Fica, gente vai fica aguardar aí assim, as outras coisas. fica. Vocês todos entendem porque o município fica subordinado à decisão do Estado. Lembram que pagaram essa disciplina ao OGEB, Organização de Gestão da Educação Brasileira, lá na graduação. Lá a gente diz por que fica submetido. Poderia não ficar.
o que seria necessário para o município não ser submisso a essas ordens que vêm da Secretaria do Estado? Que o município tivesse um sistema municipal de educação. No estado do Rio Grande do Norte, nem o município tem o seu próprio sistema. Não tem uma proposta, inclusive aprovada pelo Conselho Estadual da Educação, né, de que aquele município ele tem sua dinâmica própria, suas referências próprias, não é? Então, na ausência do município ter um sistema municipal de educação aprovado, efetivamente, com documento que comprove essa aprovação, então ele fica completamente refém das decisões do ente superior a ele, que no caso é o ente estadual, né? Aí, digamos que o nosso estado não tivesse um sistema estadual de educação, aí ficava o município e o estado necessariamente refém das decisões do outro ente federado, que seria a União. Vocês estão entendendo? Mas aí não é o caso, porque o estado do Rio Grande do Norte tem o seu sistema próprio. Todos os estados da federação, né, brasileira e o Distrito Federal têm suas propostas aprovadas, e aí, nesse caso, quem aprova do Estado? O Ministério da Educação, né? Então, os estados têm suas propostas. Aí é por isso que a maioria dos estados, dos municípios brasileiros, principalmente os do Norte e Nordeste, ficaram durante essa pandemia refém absoluto das decisões das secretarias de educação do Estado, porque a maioria deles não tem suas propostas próprias, peculiares, específicas, por meio de um sistema municipal de educação aprovado. Houve, na gestão anterior, acho que até de Robson, houve um movimento nesse sentido de Currais Novos sempre top gang, né? No sentido de se organizar para construir o primeiro sistema municipal de educação do Rio Grande do Norte, mas ainda assim não passou, não foi aprovado. Então, até eles que chegaram mais perto de ter, hoje são também dependentes dessas decisões do Estado. E só uma observação, Clívia, essa decisão aí, eu estou sabendo também, eu estou estudando todos os documentos do Estado, eu estou, assim, especialista nessa interface com o Estado e municípios. O sindicato, a governadora realmente renovou o decreto de calamidade, o que é muito bom, né, porque, por exemplo, aquela história, não sei se vocês sabem, mas durante a pandemia agora, por conta desse decreto de calamidade, permitiu que as escolas, aquele dinheirinho que vem para comprar a merenda das crianças, né, dos alunos, que fosse possível reverter essa verba para continuar comprando esses alimentos, organizar uma micro cesta básica e mandar para os lares, para alimentar essas famílias, né? Só que esse movimento só é possível, esse é um dos exemplos, porque o decreto de calamidade é importante. Esse movimento só é possível por conta desses decretos. Então, se não tivesse sido renovado agora, a governadora não tivesse renovado, isso não ia poder continuar acontecendo. Então, esse dinheiro que alimenta muitas famílias, você imagina a importância desse dinheiro agora, com a suspensão da ajuda, a importância desse alimento que chega nas casas, com a suspensão lá da ajuda federal, né? Como é que se chama o dinheiro lá que o governo federal depositava? O auxílio emergencial, professor. Não? O auxílio emergencial, exatamente, né? Então, esse é um dos Professora, pontos. Só para fechar aqui, porque eu estou com medo de estar tomando tempo da tua aula, mas a secretária da Educação daqui, olha, parece que eu sou de dentro, mas não sou de dentro, não sou de dentro de nada de política aqui, é porque eu tenho intimidade com ela, ela conversa comigo, eu sou muito neutra em relação a isso. Ela Muito quer bem, instituir, parabéns. ela quer instituir esse projeto aqui para que o município tenha autonomia, como o Currais Novos tentou fazer, né? Eu fiquei calada, eu disse, moleque, você vai brigar com um peixe, com um tubarão grande, mas enfim. Com relação a isso daí, ela também relatou um problema, porque o município e o Estado também, ele está com déficit de professor, né? Principalmente o município fez uns contratos, mas aí durante a pandemia ninguém conseguiu assumir, e esses contratos foram revogados e ninguém entrou. E o Estado também está com o pessoal aí que acabou de ser chamado do último concurso, e como é que vai fazer com esse povo, né? Então, é um dilema. Você imagina que panela de pressão, com as moléculas se batendo na parede, com interesses, direções diferentes, né? Um precisando começar porque tem que o professor começar a trabalhar, o outro não querendo começar porque, inclusive, precisa contratar. Porque, gente, olha só, pessoal, isso aqui não é enrolação, isso aqui é o cotidiano, é o nosso dia, e que precisa estar por dentro de um diálogo em nível de mestrado, porque vocês são professores pesquisadores e a gente está trazendo aqui dados.
os dados da realidade concreta. Então, olha, pense comigo. Você imagine só, por exemplo, um município que, como o Clívia colocou aí, não é? A gente sabe que todo início do ano, em média, um município de pequeno porte contrata 50 professores, pelo menos, para ele poder cobrir lá as lacunas dos efetivos, que precisaria fazer concurso, mas por questões não tem, então tem que contratar. Aí, veja bem, então, veja, hoje, a realidade dos municípios, né, com todas as crises econômicas, teria que contratar esses 50, em média, isso de pequeno porte, viu? Só que precisa também pesquisar entre isso, gente, para voltar híbrido ou presencial, olha o impacto. Só que precisaria também contratar professores, porque, assim, precisa pesquisar entre os professores efetivos aqueles que dispõem da devida condição de saúde para voltar para um presencial, né? Então, em média, quem está pesquisando a realidade do professor efetivo está descobrindo que apenas 50% goza das prerrogativas de saúde para poder voltar no presencial, porque não tem algum tipo de comorbidade para ser grupo de risco. Então, com isso, essas contratações deixam de ser 40, 50, né? E passa a ser o quê? 100, 120, 150, porque tem esse outro grupo que precisa ser contratado porque tem que assistir o menino presencialmente. Aí vocês acham que num contexto de crise, essas realidades municipais vão poder fazer essas aquisições humanas, essas contratações humanas, não é? Então, assim, eu tenho estimulado bastante que as pessoas entendam o poder da educação online, aprendam a fazer a educação online, porque eu entendo que é possível, pelo online, a gente desenvolver as teorias de aprendizagem, as teorias de ensino, e a partir daí, fazendo bem feito e pelo menos mitigando os problemas que a pandemia está trazendo para o campo da educação. Esse negócio do ensino híbrido, aí eu acho interessante que as equipes sempre dizem assim, professora, mas no híbrido é melhor a gente passar logo para o híbrido. Aí eu vou e digo assim, vocês sabiam que dentro do híbrido, o que é o híbrido? O híbrido significa uma parte da disciplina sendo vivenciada presencialmente, né, e a outra parte online. Esse menino do híbrido, ele não vai todos os dias para a escola. Ele vai 2 dias na semana, ele vai 3. E os outros dias que ele não vai, ele também não fica de bobeira em casa, não. Ele tem que estar no computador, no smartphone, etc., etc., se apropriando do conteúdo online do professor. Só que se esse professor passou pela temporada do só online, da integralidade do online, e ele não soube fazer, não soube trabalhar, aí ele vai saber fazer no híbrido, que ele precisa mobilizar a dupla competência do presencial e do online. Vocês entendem? Então, eu digo assim, pelo amor de Deus, aproveite esse restinho de tempo e aprenda pelo menos a fazer bem feito online. A fazer bem feito online, porque isso aí é caminho sem volta, não é? No superior já é um fato, vamos voltar para a Algeb. Acho que vocês chegaram, vocês lembram? Quer dizer, quem fez graduação de 2017 para cá, quem pagou a Algeb de 2017 para cá, tem um dado que a gente sempre diz lá na disciplina. O presidente Temer instituiu que até 40% dos cursos de graduação podem operar via online. Então, vejam, os professores, depois dessa experiência que estão tendo online, principalmente esses que pegaram o fio da meada, que estão sabendo fazer, vocês acham que eles não vão levar para dentro de sua dinâmica de formação, eles sabendo que ele pode dar 40% do conteúdo curricular à dinâmica do online? Vai. Ele vai levar, porque implica em barateamento de custos, não é? Implica por exemplo, contar com convidados externos com muito mais facilidade. E agora sim, gente, isso é no ensino superior, tá? Mas, para além do ensino superior, por exemplo, eu tive fazendo algumas entrevistas com gestores de escolas de município e estado, e um relato positivo deles do online. Eles disseram que as reuniões pedagógicas, elas estão muito mais proveitosas e frutíferas, porque as pessoas entram mais, engajam mais, refletem mais, participam mais. Olha aí, e isso é o quê? É espectro da educação online. Então, ele não vai ser de todo abolido, mesmo depois, quando a pandemia passar, não é? E as pessoas estão esquecendo desses aspectos, estão jogando, querendo descartar e migrar logo para o híbrido, como se o híbrido não levasse online, ou então ir logo para o presencial, sem entender que mesmo presencial eu tenho convicção de que aspectos da dinâmica, principalmente em nível de gestão,
do online, ele foi preservado, foi mantido. Quer ver um exemplo? Clívia, você está ainda aí? Tô, professora, tô. Pronto, me diga aí, as reuniões de vocês estão sendo como? Estão indo para a escola? Essa parte voltou também presencial? Não, é tudo online. A gente fez uma assembleia, como é cooperativa, a gente sempre tem que fazer uma assembleia antes de iniciar o período letivo para resolver até a mensalidade. E a gente nunca viu tantos pais participando de uma assembleia como que aconteceu. Então, porque ninguém tinha desculpa. Mandava um link no privado, você visualizava, não entrar porque não queria. Então, o que é que custa entrar? Então, a gente teve um alcance muito maior. E, assim, até para fazer a divulgação do que foi que aconteceu, ficou mais fácil, porque muita gente que faltava ficava depois perguntando, entendeu? Aí, eu acho que é válido, como a senhora falou, não vai ser abolido, eu não vou abolir, eu já entrei com a minha coordenadora, já disse a ela, olha, fale lá, coloque na minha grade presencial, mas coloque também uma aula remota, coloque uma aula online para os meninos, porque eu vi que esse negócio vai dar certo. Para mim, deu certo. Isso. Pois é, Clívia, exatamente. Então, eu fico, olha aí, né, mais um depoimento de Clívia, de uma escola que, inclusive, já avançou no sentido da volta do presencial, mas que demonstra como tem muitos expedientes da dinâmica do professor e da gestão escolar que continua no online. E não vai deixar de estar no online, não, né, porque se tornou mais participante, mais proveitoso, mais reflexivo, como diria Paulo Freire, mais dialógico, né? Clívia, quer falar novamente? Pois não. Não, mulher, porque eu bati aqui sem querer na mãozinha, desculpa aí. Ah, tá certo, beleza. Bom, e aí, isso que a gente falou até agora tem tudo a ver com o que a gente vai estudar na aula de hoje. Por quê? Porque Clívia teve essa coragem de dizer à coordenadora pedagógica dela, ó, eu volto, mas deixo claro aí no meu plano de trabalho que eu vou querer um tempo online com esses meninos, porque eu sei que comigo vai dar certo. Isso vai funcionar para quem tiver segurança na sua formação. Para quem se formou, para quem terminou um curso de licenciatura tendo feito um curso bem feito, que sabe verdadeiramente sua missão como professor, que é o quê? Atuar diretamente no processo cognitivo do aluno. Primeiro de si mesmo, nessa busca constante de aprendizagem, né, de reflexão. Ou vocês acham, por exemplo, que a gente já sabia que tudo isso que a gente está dialogando aqui, por exemplo, sobre as novidades do online, sobre os decretos, a política educacional, esses dados de cepa de Amazônia, de Japão, que foi quem descobriu primeiro, ou vocês acham que essas coisas a gente descobre indo dormir e acorda tendo conhecimento disso? Não. A gente toma alcance dessas coisas assistindo jornal, lendo sites de notícias, que são dispositivos extremamente importantes para a nossa formação continuada, a gente precisa visitar esses espaços, ler, assistir, né? Jornalismo, a principal fonte de formação continuada do professor é o jornalismo, não adianta, né? Aí vamos lá, além disso, aí a gente vai procurar ler os decretos que são publicados por aquele ente que nos condiciona o nosso trabalho, que é o MEC, que é a CAPES, que é as Secretarias de Educação. Então, esse movimento todo envolve esse engajamento do professor da sua formação continuada. Mas, além disso, envolve também uma formação inicial bem feita. Por exemplo, ter garantia, ter convicção dos procedimentos didáticos. Eu sei fazer uma aula dialógica, onde eu trago o que é de interesse do aluno, eu chamo ele para entender a importância daquela reflexão que eu estou fazendo, e eu também quero ouvi-lo. Com isso, eu crio o engajamento desse aluno. Eu chamo esse aluno e digo, a gente está online, mas a gente tem um chat aí do lado, que eu quero que vocês também se expressem por lá. Não tem não é vedado, não tem censura, lá é aberto, a gente quer ver vocês se expressando por lá, não é? A gente tem um G sala de aula, onde, quando acabar aqui, vocês vão para lá para poder dar continuidade à riqueza do processo, continuar aprendendo, sem também ser cansativo demais, porque aí a gente fica sobrecarregando o aluno, termina que a gente tira até o prazer dele de visitar, porque quando ele abre aquele Google Sala de Aula, que vê aquela danação de coisas, vixe, Maria, a professora me enganou, disse que ia ser um negócio proveitoso, uma experiência proveitosa, prazerosa,
Aí, quando eu abro meu G sala de aula, por dia de aula, é uma verdadeira tortura, quando eu vejo tanta coisa, né? Então, não vamos trair a confiança de vocês, a gente vai ficar postando lá o que realmente é preciso que vocês deem conta, considerando que muitos estão em situação online de aula, de docência, cursando outras disciplinas, escrevendo dissertação, fabricando um produto pedagógico, veja quantas necessidades, não é assim? Bom, e aí essa disciplina, eu digo sempre, a didática e as psicologias, elas são centrais na formação desse professor. As metodologias da área específica também, né? E essa disciplina, ela é uma espécie de um reencontro com isso que a gente começou a tatear, a contactar lá na graduação. É um reencontro, mas é um reencontro que não fica no que a gente já estudou, não. Ele aprofunda um pouquinho, né, para outros aspectos do repertório teórico sobre esses dois campos, grandes centros de interesse da disciplina, que é o ensinar e o aprender, tá? Então, hoje eu vou compartilhar a aula com o Eduardo Francisco, que eu já apresentei na aula passada, não é? Ele é egresso de licenciatura em Física, ele é especialista em não sei quantas pós, de psico, de neuro, de não sei o que, de não sei o que. Ele é pedagogo, não é? E ele é mestrando do programa acadêmico de pós-graduação. Quase ele era amiguinho de vocês, porque ele também passou nessa turma, não foi, Duda? Chegou a passar, não é? Mas aí ele passou junto nos dois. Foi meu colega de turma ainda, o Eduardo. Foi de Túlio também? Foi de Túlio. Fui colega de turma. Eu já conheço, a gente estava na faculdade no mesmo período, mas nunca pagamos nenhuma disciplina juntos, né? Eduardo, eu acho que não. Mas a gente sempre estava por lá. Isso, é Sim, isso. esse pagou de Andresa, foi. É verdade, é verdade. É. Acho que Bom, é verdade. Bom, então, Eduardo vai puxando o avanço do conteúdo e eu vou por trás fazendo as ligas, as conexões, orquestrando o conteúdo que ele vai estar apresentando para vocês. O tema da aula de hoje são as teorias do ensino. Então, hoje a gente vai revisitar a didática, hoje a gente vai chamar a didática para dentro da nossa vivência na disciplina, certo? Eu tomei uma decisão que foi aproveitar que no início da disciplina a gente tem mais fôlego, né? Então, hoje, eu não iria trabalhar teoria de ensino. Hoje, eu tinha deixado para trabalhar com vocês o seguinte conteúdo. Deixa eu abrir aqui. Estou vendo aqui usar a privada do ar tirando onda comigo. A melhor professora, tão lindo. Espera aí, deixa eu olhar aqui. A gente tinha planejado trabalhar com vocês. Chega, Eduardo, cadê o nome que eu não estou achando? Deixa eu olhar aqui. Porque eu distribuí um tema para ele ou para o outro docente assistido. Aí eu prefiro ver aqui para não dizer o de um ser o de outro. Espera aí. Foi os modelos mentais. Certo, a teoria dos modelos mentais de quem? De John Lorden. Pronto. Vocês vendo lá na ementa, vocês vão ver que esse é um dos conteúdos que estão previstos nessa disciplina, mas ele está lá no final da ementa. Aí, o que foi que eu fiz? Eu passando o olho na ementa, eu disse assim, não, isso está errado. Isso, por mais que o menino tenha estudado alguma coisa sobre esse assunto, porque vocês estudaram esse assunto na graduação? Exatamente, Kelly, a teoria dos modelos mentais. Alguém estudou essa teoria aqui durante a licenciatura, com profundidade? Se eu estudei, professora, não lembro. Pois é. Então, veja, eu optei, então, não, já que a disciplina está chamando esses teóricos para conversar, eu vou fazer o seguinte, apesar deles estarem na ementa lá no final, eu vou começar por eles, porque o resto do restante dos elementos da ementa, que estão lá no início da ementa, bem ou mal, vocês já ouviram falar, já conhecem, né? Então, vamos começar pelo que é desconhecido, não é isso? Só que ficou pouco tempo para a gente poder preparar uma aula com aquela consistência, né, que a gente deseja
para realmente chegar aqui para vocês hoje e trazer uma boa síntese do que esse pensamento, porque ele é bem complexo, ele faz ponto com outras áreas, então não deu tempo de apresentar esse conteúdo nessa perspectiva. Aí a gente vai tratar ele depois, mas assim, um depois, ou na aula que vem ou na outra, entendeu? E a gente optou por fazer aqui hoje, da aula de hoje, uma revisão geral das teorias de ensino, tá bom? Para a gente chamar aí a didática e as metodologias de ensino para dentro do nosso diálogo. Eduardo, podemos iniciar. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem, pessoal? Como a Andresa falou, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho das teorias de ensino, das tendências pedagógicas, na verdade. Peço aos colegas, tá certo, que fiquem à vontade. Na verdade, vamos bater um papo, vamos dialogar, né? Vamos deixar um pouquinho o ensino tradicional de lado e vamos dialogar. Na verdade, nossa busca hoje é recapitular um pouquinho das tendências pedagógicas. Acredito que todos os colegas estejam em sala de aula, alguns no ramo da física, outros no ramo da química, matemática, porque eu acredito que o programa permite outras formações cursarem o mestrado em ensino de física. Então, eu estou aqui com o meu celular e estou com o computador, então vocês vão me ver 2 vezes, tá bom? Todos conseguem observar já os slides? Sim, tá aparecendo já. Tá. Pronto. Então, como a Andresa falou, hoje nós vamos falar um pouquinho das teorias de aprendizagem, um pouquinho das tendências pedagógicas, tá bom? Então, as tendências pedagógicas, pessoal, são um conjunto de pensamentos de filósofos, tá certo? E autores que falam de como a educação é compartilhada, ou seja, de como nós vamos transmitir, como nós vamos passar o conhecimento para os nossos alunos. Então, existem 2 modelos, o modelo liberal e o modelo progressista. Então, eu começo esse nosso primeiro momento questionando a vocês o que seria uma tendência pedagógica liberal e o que seria uma tendência pedagógica progressista. Eu quero ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês poderiam me trazer sobre essas 2 tendências, o que vocês lembram. Vamos lá, pessoal, vamos compartilhar o conhecimento, né? Túlio, Giovanni. Quem não quiser falar, quiser botar no chat. Com essas coisas. Eu sei que um dos 2 aí tem a ver com você formar o aluno para a sociedade, né? Alguma coisa assim. Acho que é o progresso. Não sei, não lembro direito, não. Faz muito. Acertei, professora? Legal. Não lembro, não, faz muito tempo, vai se apagando. É por isso que é bom, né? O cara tá sempre fazendo algum outro curso, mestrado e tal, porque quando a gente tá tão imerso nas coisas da disciplina, por exemplo, da física, né? A gente fica na aula de física, e a gente esquece as coisas, assim, detalhes que são importantes para nossa profissão, e a gente vai esquecendo. De fato, eu não estudei mais isso depois da graduação, mas é por aí, né? Eu acertei um pouquinho, então é uma coisa assim. Acertou sim. E os demais colegas, e aí? O que seria essa tendência liberal, essa tendência pedagógica progressista? Túlio já trouxe a ideia de tendência pedagógica progressista. E a liberal? Ninguém lembra? Vamos lá, pessoal. Então vamos lá, ó. A tendência pedagógica liberal, tá certo? Apesar de ter o nome liberal, de liberal ela não tem nada, tá certo? São tendências pedagógicas que elas comungam com as ideias capitalistas, ou seja, elas sempre vão buscar um caminho que favoreça sempre o lado do capital, né? As classes dominantes, a classe trabalhadora, ela sempre fica ali, sempre no nível abaixo da classe dominante.
é uma pedagogia que sempre a classe dominada, né, que a gente fala muito da classe dominante e a classe que é dominada, ela sempre fica à mercê desse cunho econômico, desse cunho do capital, né? Já a tendência pedagógica progressista, que é a que nós defendemos, né, nós educadores, como o Túlio falou, é a tendência aonde nós temos a busca da mudança, da transformação, né? Apesar que nós educadores, principalmente do ramo da física, da matemática, da química, da área exatas, nós tendemos muito a seguir uma tendência pedagógica liberal. Eu digo muito. Hoje eu sou do ramo da educação profissional e a escola onde eu leciono é uma escola que tem como missão transformar vidas. Aí eu, às vezes, sempre me questiono, como assim transformar a vida se nós temos lá uma tendência pedagógica liberal? Realmente, a função da escola é uma função que vai transformar vidas? Eis o questionamento, né? Então, é um paradigma a ser quebrado, principalmente no ramo da área exatas, né? Que é o ramo que nós nos encontramos. Seguir mais uma tendência pedagógica progressista, sem deixar de lado a tendência pedagógica liberal, né? Então... A liberal é a mesma coisa... Ah, não, a minha pergunta tá aí. Eu ia perguntar se liberal é a mesma coisa que tradicional, né? Mas tem 4 dentro da liberal. Isso, Tá certo. tem 4. Então, a tendência pedagógica liberal, pessoal, nós temos 4, né? A tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva e a tecnicista. Já dentro da pedagogia progressista, nós vamos ter 3. A libertadora, que é a pedagogia de Paulo Freire, que inclusive, Andresa, eu acho que já falou no início da nossa primeira aula, que vai ter um evento, né, Andresa, discutindo a pedagogia de Paulo Freire. Nós temos a libertária e a crítica social dos conteúdos. Como eu estava falando, hoje se fala muito na pedagogia progressista. Porém, nós, educadores do ramo da área exata, nós ainda temos um viés pedagógico muito liberal. A tendência de nós, educadores, é seguir um ensino tradicional. Claro, nós temos que avaliar não só o ensino, mas as condições para que seja desenvolvida uma nova pedagogia, uma pedagogia progressista. Eu acredito que Clívia, eu acho que é Clívia, não é isso? Clívia, que está ali numa escola, que é uma escola comunitária, é isso, Clívia? Cooperativa. Ela tende a desenvolver uma pedagogia mais progressista. Mas na nossa realidade de escola pública e escola privada, a tendência é nós seguirmos uma pedagogia liberal, principalmente no ramo privado, pois nós estamos desenvolvendo algo que tem interesse do capital, né? Então, a tendência é seguir um ensino tradicional. Digo isso por experiência própria, por eu estar em uma instituição de rede privada. Então, Eduardo, o que seria essa pedagogia liberal, tá certo? O termo liberal não tem o sentido de avançado, muito menos de democrático, tá certo, pessoal? Também não é uma pedagogia aberta, como costuma ser usado. Apesar de ser pedagogia liberal, não tem nada de aberto, tá certo? A doutrina liberal apareceu como justificativa do sistema capitalista, tá certo? Que ao defender a predominância da liberdade e dos interesses individuais na sociedade, estabeleceu uma forma de organização social baseada na propriedade privada dos meios de produções, também denominada sociedade de classes. Vale lembrar, pessoal, que aqui na pedagogia liberal, todos somos iguais. Todos somos iguais, existe o pensamento que todos aprendemos da mesma maneira, que todos temos as mesmas condições de aprendizagem, que, na verdade, não acontece, né? De fato, nem todo mundo aprende da mesma forma, existem aquelas pessoas que têm a facilidade de aprender, existem aquelas que têm suas dificuldades, da mesma forma que vão existir escolas que dão condições realmente tem um ensino de excelência, mas existem escolas que não dão total condições para que o ensino realmente aconteça como se deve.
Então, esse é o questionamento. Realmente, todos temos condições de aprender da mesma forma? Sim ou não? Não. Cada um tem que. Agora, tem questão que você tem que avaliar o aluno um por um, né? Assim, pelo menos conhecer um pouquinho do universo do aluno. Mas eu sempre fico pensando nessa situação da comparação entre a tradicional e a mais moderna, né? Liberal, como você está falando, ou progressista, que dependendo da situação, a gente meio que fica obrigado a trabalhar num modelo mais liberal. Não sei se vocês concordam comigo. Eu não sei até onde isso é falta de habilidade, talvez de uma fraqueza minha de didática, não sei, mas tem situações, por exemplo, no ensino público, em que você é forçado a fazer uma aula extremamente tradicional porque não tem ferramentas, não tem condições favoráveis, né, para que você consiga fazer algo mais diferenciado. Por exemplo, eu tenho uma turma minha que tem 50 alunos, numa sala em que foi previsto inicialmente caber 30. Então, você tem uma turma superlotada, não tem laboratório, não tem ar-condicionado, não tem ventilador, muitas vezes tem um ventilador na sala toda. Então, são condições desfavoráveis que qualquer coisa que você tenta fazer mais moderninha, os alunos, professor, faz alguma coisa mais rápida pra gente terminar logo, entendeu? Então, às vezes eu fico pensando até onde a gente pode fazer quando as condições não permitem, né? Às vezes a gente é obrigado a fazer um ensino mais tradicional por causa das condições, né? Exatamente, é isso mesmo, Túlio. Nós não temos como oferecer a todos os estudantes as mesmas condições de ensino. Claro, se a gente for analisarmos, como você colocou aí na rede pública, essa dificuldade é imensa, é imensa. Existem muitos obstáculos que vão além do professor e da metodologia que ele vai utilizar em sala de aula, né? Então, começa a se pensar o quanto a pedagogia liberal não faz tanto sentido na nossa realidade, o quanto ela faz sentido no nosso dia a dia, mas o quanto ela não é eficaz, né? Ela está na nossa realidade, mas ela não é eficaz de fato. E ainda Eu lembro de uma... tem, Sim, pode falar. ainda tem até mesmo, eu cito, já trabalhei também em escola Eduardo, particular. mas que condições são essas? Duda, eu acho que está com delay, viu? Aí você aparece numa falando, noutra calado, e Cláudia quer falar. Pode falar, Cláudia. E até mesmo, eu já trabalhei em escola particular, hoje trabalho em escola pública, mas eu também me refiro até mesmo às próprias particulares, porque a maioria, acredito, tem aquela ideia do bater o livro de capa a capa, né? E aí, isso, de certa forma, por mais que a particular dê um leque maior de possibilidade de você sair da caixinha, mas, de certa forma, ainda prende um pouco o professor, porque tem a questão do tempo. Você tem um tempo para bater um livro de capa a capa e ainda tem que utilizar esse tempo para sair da caixinha e usar outras ferramentas. E isso, de certa forma, ainda prende o professor àquele tradicional que é o livro, porque você tem que bater de capa a capa. Isso mesmo. Aí eu vou trazer uma experiência minha, né? Para vocês também irem se situando, querendo falar um pouquinho da realidade de vocês. Por exemplo, eu estou numa instituição de rede privada, porém, meus alunos são oriundos da classe trabalhadora, que vieram lá da escola pública, que tiveram várias dificuldades, que hoje se encontram numa instituição de ensino privada, que tem uma estrutura boa, que oferece condições de ele aprender, mas que, de fato, ele não aprende. Por quê? Porque ele tem uma dificuldade que vem lá do ensino básico, da rede pública, onde ele não, de fato, não teve condições de ter um melhor ensino. Na rede privada, como a Cláudia falou, aí chega esse momento que a gente tem que bater o livro, né? É um livro que tem 50 módulos, você tem que bater os 50 módulos. Então, de fato, esse aluno que está lá na rede privada, que veio da escola pública, ele vai conseguir acompanhar esses 50 módulos que eu pretendo bater? Que metodologia eu tenho que utilizar? Ah, Eduardo, são 50 módulos, é um ensino tradicional, então vamos embora.
É o único caminho que nós temos que seguir, né? Principalmente na área exata. Então, ó, como eu falei, dentre as pedagogias de cunho liberal, né, nós temos a tradicional, a renovada progressista, a renovada não diretiva e a tecnicista. Aí eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, tá certo? Como elas são vistas e são desenvolvidas na prática, tá certo? Então, levando em consideração a pedagogia tradicional, qual é o papel da pedagogia tradicional? É preparar o aluno, tá certo? Para assumir uma posição social, tá certo? Em termos de conteúdo, é um conteúdo enciclopédio, ou seja, eu não consigo, em momento algum, relacionar o conteúdo didático com a realidade do meu aluno. Aí eu pergunto a vocês, que são da área exatas, que nós sabemos que nosso ensino é tradicional, tá certo? Aí eu questiono a vocês, dentro de sala de aulas, vocês conseguem relacionar o conteúdo didático com a realidade do seu aluno? E aí, Tem, pessoal? pelo menos, né? Um exemplo disso seria justamente, e até a professora falando ao início, nas aulas remotas, né, a questão, e eu lembrando que quando se fala em público, ainda tem a questão de que, por mais que o professor faça, pense em mil maneiras de ensinar dessa forma remota, faça as aulas legais e tais, mas tem a realidade dos alunos, que aí só então é que a gente descobre que, de fato, tem aqueles. Eu, a princípio, ainda tinha a ideia que todo jovem hoje em dia tem internet. Não tinha condição de não acompanhar, mas aí a gente descobre que realmente tem aqueles que não têm. Eu tinha aluno meu que estava no Classroom utilizando o tablet da irmã, porque estava sem celular. E aí, quando era para entrar, entrava pelo tablet da irmã e as atividades lá saíam com o nome da irmã, no caso, a irmã pequenininha. E tinha passado a maioria do tempo sem celular. Outros que, para poder assistir, as minhas aulas ficavam gravadas e a maioria das vezes eram assim. Tinha que ir na casa da avó, da tia, para poder assistir, porque não tinha internet em casa. Então, ainda tem essa realidade do aluno, não só a realidade da maneira que ele vai receber esse conhecimento, como a realidade social, né? Ainda tem isso, que querendo ou não, também interfere. Com certeza. E os demais colegas conseguem, Giovanni, aí eu sei que Giovanni gosta de falar, Giovanni, na sua realidade, você consegue relacionar o seu conteúdo didático com a realidade do seu aluno? Ou é realmente um ensino enciclopédio? Realmente a gente, ainda mais a gente de exatas, acaba muitas vezes querendo ir para esse lado tradicional, né? Mas eu sempre busco fazer essas conexões, essas pontes, né? Sempre que possível, com a realidade de cada um, né? E a gente, como professor, tem que levar isso em consideração também na nossa prática, né? Pedagógica, né? Sobre essa questão que Cláudia acabou de falar, eu aqui no município que eu trabalho, Pedro Velho, Ricardo, tem uma situação parecida que no interior, aqui no sítio, tem um caso, acho que de duas irmãs, e acho que uma prima, né, que estuda na mesma escola, e dividem o mesmo celular, sabe, para assistir as aulas remotas, sabe? Elas não têm internet em casa, aí vão para outra, não sei se é outra casa ou algum ponto da cidade, do sítio que tem Wi-Fi, né? E elas vão lá assistir as suas aulas, né? E dividem o mesmo aparelho, o mesmo dispositivo. Entendeu? É uma situação que... Mas todas elas com atividades em dia, sabe? Elas têm a preocupação de fazer todas as atividades propostas, então... Você falou e eu lembrei dessa situação aqui.
Muito bem, meninas. Realmente é uma realidade de muitos estudantes hoje, né? Essa questão de não ter um celular, um tablet. Aqui na minha comunidade mesmo, eu moro aqui em Parnamirim, né, no bairro de Pirangi, e a escola do estado fez uma campanha, na verdade, né, em busca de pessoas que pudessem doar um celular, um tablet, ou até mesmo emprestar para os estudantes, para que eles pudessem assistir às aulas. Então, como eu vinha falando, né, o papel da escola no ensino tradicional é preparar o aluno para assumir uma posição social. O conteúdo é um conteúdo enciclopédico, ou seja, é o que está no livro, é o que está na apostila, é o que deve ser seguido, sem ter uma relação com o dia a dia, com o cotidiano dos nossos estudantes. Os métodos de ensino, né? No caso, entra aí a exposição, a repetição, a memorização, que foi um desafio nesse momento de pandemia. Como a Andresa falou, né? Hoje, os professores se reinventaram, né? Principalmente os professores da área exatas. Por que, Eduardo? Os professores se reinventaram e deixaram um pouquinho de lado esse ensino tradicional. Primeiro porque no ensino remoto nós não temos o mesmo tempo que a gente tem no ensino presencial, então é um curto espaço de tempo para trazer o conhecimento para o aluno. Então, não temos tempo para o aluno estar repetindo e não temos tempo para o aluno ficar memorizando. Então, o tempo que o professor tem nas aulas síncronas é justamente para trazer o conhecimento para o aluno. Então, acredito que todos nós que estamos na área exata precisamos nos reinventar nesse momento de pandemia. Então, a pandemia ela vai deixar suas marcas, né? Suas marcas positivas, principalmente para os educadores da área exata, porque precisamos nos reinventar e deixar um pouquinho de lado essa metodologia de exposição, repetição, memorização. Claro que a repetição não deixou de existir, porque no ensino remoto tem as atividades de classe, de casa, né? E nessas atividades de casa, normalmente, o professor passa exercícios para o aluno memorizar aquilo que foi visto nas aulas virtuais. Sobre a questão do relacionamento do professor-aluno, o professor é autoridade. É ele que fala e o aluno memoriza. Simplesmente, o aluno não é o centro. Quem é o centro desse relacionamento é o professor. É ele quem sabe, é ele quem domina, e o aluno está ali apenas para receber aquela informação que ele está trazendo. Sobre a questão dos pressupostos, ali uma aprendizagem mecânica e até mesmo uma avaliação que é punitiva e classificatória. Nós seguimos na nossa rotina educacional, nas nossas rotinas de avaliação, uma avaliação que é punitiva, aonde nós chegamos lá para o aluno, fazemos uma prova que é 10 questões de cálculo, aonde esse aluno vai obter uma nota. Então, ali eu já classifico quem são os melhores, quem são os que estão ali com muita dificuldade. Então, é uma avaliação punitiva. Às vezes, o nosso aluno, ele não tem um bom desempenho na prova escrita, por exemplo, mas na oralidade, ele é um bom aluno. Ele sabe se expressar bem, ele domina o conhecimento, mas por termos ali uma avaliação que tem que ser 10 questões de cálculo, acabamos por punir o aluno através de uma nota. E nós temos aí o ensino tradicional, ele vai se manifestar, na verdade, ainda em algumas escolas, como, por exemplo, as escolas religiosas, leigas. Principalmente, quando eu vejo aí as escolas religiosas, me lembra uma escola que eu passei que o ensino era totalmente tradicional, aonde o aluno, por exemplo, tinha um mapa de sala, ele só se sentava na mesma cadeira, aonde o aluno escutava o barulho do sapato da diretora já no corredor. Não sei se isso é uma vivência que vocês tiveram, mas é uma vivência que eu tive, de ter realmente um ensino tradicional, aonde meu aluno ele não poderia ir no banheiro, aonde meu aluno não poderia atrapalhar a aula do professor, ou seja, totalmente tradicional.
Não sei se, como eu falei, não sei se é a realidade de alguns de vocês. Se vocês tiveram alguma realidade próxima desse ensino totalmente tradicional, vocês podem estar trazendo aqui para o nosso diálogo. Algum de vocês teve essa experiência? Seguindo, tá certo? A próxima tendência liberal é a Duda, renovada. só um minutinho, duas observações rápidas, né? A primeira, quando vocês disseram assim, ó, a educação no tempo pandêmico, um dos principais condicionantes negativos foi a desigualdade social no Brasil, no Rio Grande do Norte, que é um dos estados mais pobres, mais precarizados, e é muito difícil a gente poder conduzir a aula, né, sem que, por mais que a gente chegue cheio de criatividade, cheio de ideias, de movimentos, né, que realmente impactem e tributem para a aprendizagem e desenvolvimento humano, se o aluno não dispõe do recurso, do dispositivo, ele não vai acessar. É como se a gente tivesse as nossas escolas presenciais, que são também tecnologias, né, e o aluno não tivesse o ônibus para poder chegar até a instituição de ensino. Então, de nada valeria aquela escola com toda aquela edificação, com professores, com um quadro docente humano de vanguarda, super preparado para poder dar aula, porque o aluno não teria como acessar a escola, não é assim? Pronto, então, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, esse foi um dos aspectos que a pandemia revelou, né, como mais, vamos dizer assim, preocupantes, no sentido da educação online transformadora, emancipadora, que a gente também tem que acreditar nisso, né? Essa história de que a educação online, ela não pode ter potência de desenvolvimento, a gente não deve acatar. Isso aí é uma falésia, né? É um abismo. Então, a educação online, ela pode ser transformada. Oi, Duda. Quando a senhora fala isso já é repercussão, já é algo que, porque é que desacredita-se do ensino remoto, do ensino online, porque nós temos uma vertente tradicional, e essa vertente tradicional nos faz desacreditar do ensino remoto. Isso. Agora, veja bem, isso não significa dizer que nós estamos defendendo a bandeira de que ela é uma realidade possível, plenamente possível, para todos os aprendentes, porque não é. Efetivamente, essa denúncia que vocês fazem aqui, da inviabilidade da sua potência de ensino e de mediações no online, por causa da falta dos instrumentos tecnológicos, é uma verdade. Mas isso, o que eu quero que fique claro é, uma coisa é a gente dizer assim, a educação online não funciona, não presta, tá? Não é com essa perspectiva que eu quero que vocês saiam dessa disciplina. É com a seguinte perspectiva, a educação online, ela funciona, a educação online, ela pode ser transformadora, ela pode ser progressista, ela pode ser libertadora. E, para ela funcionar plenamente, é preciso que, naquele território onde ela vai ser aplicada, exista a igualdade social, né? Exista desenvolvimento econômico. Certo? Então, assim, uma coisa é a gente desacreditar no formato da educação, no tipo da educação, né? Outra coisa é o condicionante político-econômico, que isso não é causado pela educação online. Isso é causado por uma prática, por uma dinâmica social de exclusão, de opressão, que tem a ver com o sistema socioeconômico e político que a sociedade contemporânea vive, que é o capitalismo. Entenderam a diferença? Certo? Essa mesma educação online, quando o Eduardo diz assim, professor, as pessoas não acreditam, isso já é influência da pedagogia tradicional. Aí eu também quero dizer para vocês o seguinte, essa mesma educação que eu estou dizendo aqui, online, ela pode ser libertadora, emancipadora, transformadora, se o professor não tiver a desenvoltura de fazer nessa perspectiva, assegurando o diálogo, assegurando a contextualização, uma relação horizontal com o aluno, a escuta, o movimento do chat, o cuidado de fazer um diálogo que verdadeiramente plugue o conteúdo da aula com o cotidiano, diferentemente dessa coisa só enciclopedista que Eduardo tão bem acabou de denunciar aí. Veja, se o professor está no online, mas ele está se servindo de todos esses pressupostos,
dessa postura autoritária, dessa postura descontextual. Então, esse professor está no online, fazendo do online uma estrutura de aula, uma condição de aula também tradicional, liberal. Estão entendendo? Então, vejam os cuidados que a gente precisa ter, porque é importante a gente entender a filosofia do que está por trás de cada movimento pedagógico desse. Porque, às vezes, a gente está sendo usuário de uma tendência dessa, no sentido de realizar um trabalho muito menos potente, somente porque a gente não fez essa reflexão. Existe um livro, existe uma campanha de alfabetização aqui, que aconteceu em Natal, promovida pelo prefeito, então, o governador, né, Djalma Maranhão, à época da mesma experiência de Paulo Freire, lá em Angicos, mesma época, que se chamava De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, né? Era uma campanha de alfabetização de jovens e adultos que colocavam pessoas nos círculos de cultura para se alfabetizar em ambientes completamente desprovidos de tecnologia, de grandes estruturas, de refrigeração, de ar-condicionado, mas com professores extremamente capazes de fazer a mediação da aquisição da linguagem, da aquisição da escrita, para aquele universo de pessoas analfabetas. E esse projeto de alfabetização se mostrou imensamente proveitoso, né, profícuo, mostrando que, de fato, o que está em jogo no momento de aprendizagem é muito mais a qualidade do professor que esse aluno tem do que qualquer um outro recurso que você possa subsidiá-lo, né? Então, por mais que a educação online chegue no aluno, que ele tenha o computador, ele tenha o smartphone, mas se esse professor não conduz esse encontro de uma forma emancipadora, progressista, reflexiva, dialógica, omnilateral, criativa, ele não vai estar praticando a educação online transformadora, ele vai estar fazendo a educação online liberal. E sobre a história da desigualdade social, que complica enormemente a funcionalidade da educação online, mas que não é responsabilidade da educação online, é responsabilidade dos governos perversos, né? O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, isso é um dado, isso é verdade, a gente não pode esquecer desse aspecto, e o que a gente tem que lutar é para que as políticas educacionais passem a incorporar o benefício da entrega do dispositivo eletrônico para quem não tem, certo? Porque, como a gente já falou aqui, para a própria ONU, assegurar que as pessoas, todas as pessoas do globo, do planeta, tenham acesso à internet é uma questão de cidadania, é um direito humano universal, então quem não tem precisa adquirir, não é? E o último dado que eu quero dizer para vocês, desde março que eu venho desenvolvendo entrevistas com pesquisadores de diversos continentes do mundo, os 5 continentes eu já entrevistei professores, e em todos esses países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, países ex-socialistas, com professores da Rússia, eu tive a oportunidade de entrevistar. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente, que mesmo nos países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, que eu entrevistei professores, quando a gente coloca quais os principais empecilhos, as principais dificuldades que vocês encontraram para fazer com que a educação online progressista pudesse acontecer no chão do seu país, no chão da sua cidade. Qual foi o maior impedimento? Impressionante, como de A a Z, independentemente de eu estar entrevistando professor da África, professor, um minutinho, dona Socorro, eles ainda não acordaram, viu? Por isso que não foram. Foram do meu coitado jogando bola. Tá aí. Então, independentemente da minha interlocução ser com o professor da África, da Europa, da América do Norte, ou de São Paulo, da Argentina, que eu passei por todos esses ambientes, sempre a queixa número 1 é as desigualdades sociais. Então, isso é um dado que acontece também em países ricos, né? Dentro dos países ricos também existe desigualdade social e também existe aquele aluno que não tem os dispositivos. E aí essa pandemia serviu para revelar isso, né? O quanto que esse direito universal, que é o de estar plugado na cultura cibernética, é um direito que estava sendo negado por uma imensa quantidade de pessoas, né, entre os seres humanos. E aí, aqueles países que têm mais potência para poder agir diante desse bolsão que foi revelado,
que essa necessidade dessa inclusão, eu espero que eles tenham conduzido, né, a resolução desse conflito. Mas no nosso caso, né, uma economia que vinha até de vento em pompa se desenvolvendo, mas que depois começa a atravessar crises orçamentárias. Então, uma economia como essa, a gente já sabia que esse ia ser um grande gargalo, né, essa questão da desigualdade social e econômica. E aí a gente só percebe que essa crise se agrava, né? Então, ficando cada vez mais difícil a gente poder chegar a resolver o problema com sua origem, que é a desigualdade social, não é isso? Então, é só uma pequena reflexão para dizer que, nesse sentido, da dificuldade da realização da educação pelas mazelas sociais, isso não é um privilégio dos brasileiros, isso é o mundo todo, inclusive os países ricos e desenvolvidos, eles também estão passando por esse problema, dessa desigualdade interna entre eles, tá certo? E que a gente, de posse desse dado, agora é pressionar os responsáveis pelas políticas educacionais, né, para que, pelo menos em nível de estudantes, esse processo de inclusão desses dispositivos ele seja assegurado, para a gente poder conseguir trabalhar numa perspectiva, pelo menos, de educação online, já que a cultura cibernética, no seu sentido mais alargado, a gente não tem a garantia, né, de que a gente vai conseguir estimular as pessoas para isso, tá bom? E foi o que aconteceu com o IFRN, não é isso, Andresa? O IFRN, ele ofereceu uma bolsa, eu acho, né, para alguns alunos comprarem aparelhos celulares e até notebooks, não foi isso? Exatamente. As instituições da rede federal, elas conseguiram recursos e, por meio dos seus sistemas seus setores de assistência social e assistência estudantil, né, que ele é organizado e é coordenado pelas assistentes sociais. Então, por meio dessas pessoas, foram monitorados esses bolsões de pobreza entre os estudantes que não tinham condições, foi providenciada a aquisição e foi distribuído. Mas a rede federal representa apenas 3% do atendimento nacional dos estudantes na escola pública, né? Exato. Então, é preciso que políticas e programas como esse, que é a rede federal de acesso, ele se capilariza em toda a rede do estado e do município, não é isso? Para que a gente possa, aí sim, pensar numa educação online com professores sintonizados na perspectiva progressista, né? Porque aí vai ser uma educação online emancipadora, transformadora, Isso. e com igualdade social, porque os dispositivos foram socializados para todos. E Cláudia, quer falar? E Cláudia? Mas é justamente nesse contexto que eu quis falar, tipo, os alunos tinham essa dificuldade, uns não tinham internet, outros não tinham aparelho, mas se tinha aquela aula disponível que era chamativa, que era bem elaborada, então eles ainda tentavam buscar, mesmo enfrentando essa desigualdade social. O que, de fato, se fosse uma aula que não chamasse a atenção deles, fosse algo que não estivesse acontecendo, ou não tivesse uma rotina, certamente eles não teriam, como é que eu posso dizer? Não é nem um incentivo, é a atração de tentar, pelo menos, burlar essas dificuldades que eles encontravam no meio do caminho para ir atrás. Eu fiz uma atividade que era para eles montarem um experimento e explicarem. E eu expliquei, né, que se precisassem de auxílio de alguém, porque alguns me perguntaram se podia se juntar com um colega para fazer. Eu disse, não é o momento de se juntar com ninguém. Se precisar de ajuda, vocês podem chamar alguém da família mesmo. E um apresentou com o irmão dele, pequenininho. Eu achei super interessante o menininho interagindo com ele. E ele, no próprio vídeo, dizia, professora, está sendo muito difícil para mim participar das aulas. E explicava toda a situação. No próprio vídeo, quando ele terminou, ele pediu desculpas se não tinha ficado como eu queria e tal, e fez essa colocação da dificuldade que estava sendo fazer, mas mesmo assim ele queria tentar. E até na época, eu comentava quando tinha as reuniões, né, com os professores, se tem essa situação, eu até disse assim, isso é o que faz a gente continuar fazendo, tentando fazer alguma coisa. Eu tinha um aluno, por exemplo, que ele é surdo-mudo, e ele fez todo o acompanhamento. Ele fazia as atividades que eu mandava, eu em contato com a intérprete, no caso, contava, né, de forma diferenciada para ele, e ele fez todas. Enquanto eu tinha aluno que tudo que eu via era colocar TikTok,
Que aí vem a ideia de usar a internet como boa ou má ferramenta, né? E não me enviava nem sequer uma atividade. Então, a gente vê assim, que no meio dessa desigualdade que a gente tenta de certa forma, passar de uma forma diferente e tudo mais, tem os que tentam se adaptar e que tem essa desigualdade no meio e ainda tentam se adaptar, enquanto alguns, mesmo que tenha menos desigualdade, eu não vou dizer que não tenha desigualdade, mas que tenha menos, não está nem aí também. Então, dando sequência, pessoal, realmente, se nós formos colocar todos os obstáculos, tudo que nós vivenciamos, né, nesse período pandêmico, muitas coisas vão surgir. Mas dando sequência, né, outra tendência liberal é a pedagogia renovada progressista, onde o papel da escola é adequar o indivíduo ao meio social. É o momento onde o professor já não é mais o centro, né? Nós já temos uma evolução aí. Nós saímos do tradicional, onde o professor é o centro onde o aluno não tem liberdade de expressão, onde o aluno é apenas um receptor. Ele recebe aquilo que o professor está trazendo. Na pedagogia renovada progressista, isso já muda. Por que, Eduardo? Porque nós partimos de situações, problemas, aonde o professor joga um problema, aonde o aluno ele vai pesquisar, aonde o aluno ele passa a ter uma visibilidade maior, diferente do lado tradicional. É onde o aluno vai pensar, é onde o aluno vai procurar já uma solução. Então, o papel da escola nessa pedagogia progressista é adequar o indivíduo ao meio social, até porque todas as situações, problemas, partem do contexto social do aluno. Os conteúdos de ensino, eles são focados nos processos mentais, ou seja, em aprender a aprender, tá certo? O método que o professor utiliza é o aprender fazendo, ou seja, se lá na pedagogia tradicional o aluno, ele simplesmente era um receptor, ele não fazia nada, a não ser as atividades mecânicas, né, de repetição, aqui não. Ele vai aprender fazendo. É ele que vai construir já ali sua aprendizagem. Até porque ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que levantar questionamentos. E o professor, né, se antes ele era o detentor do conhecimento, ele hoje já é visto como um mediador, pois ele vai auxiliar o aluno no seu desenvolvimento. Eu coloquei aqui alguns passos básicos, já certos, desse método. Eduardo, seria o que esses passos básicos? Seria basicamente o que o professor iria desenvolver dentro de sala de aula enquanto metodologia. Então, primeiramente, nessa metodologia, o professor vai colocar o aluno numa situação de experiência que tenha um interesse por si mesmo, ou seja, que o aluno tenha interesse pelaquela situação. Esse problema que o professor vai trazer para o aluno tem que ser um problema desafiante, até porque, se for desafiante, vai criar o estímulo no aluno, esse aluno vai ficar curioso, ele vai querer saber mais, ele vai querer pesquisar. O aluno, ele deve dispor de informações e instruções que lhe permitam pesquisar a descoberta de soluções. Quem é que vai trazer esses dispositivos de informações e instruções? É justamente o professor. O professor agora, ele media todo esse processo aí de construção de conhecimento. Ele vai ir lá buscar soluções provisórias, tá certo? Que devem ser incentivadas e ordenadas com a ajuda direta do professor, tá certo? E deve-se garantir ao aluno a oportunidade de colocar soluções. Se eu estou trazendo uma situação, um problema que vem lá da sua realidade social, do seu dia a dia, do seu cotidiano, então eu tenho que dar condições a ele para que ele também traga as possíveis soluções, tá certo? E que essas soluções, elas sejam levadas para a vida dele, seja levada para a vida dele como um todo. Então, nós já percebemos aí o quanto já tem uma evolução do ensino tradicional para o ensino
para esse novo ensino, que é o ensino progressista. Eu acredito sempre que essa questão de trazer esses questionamentos voltados para o dia a dia do aluno, para que ele pesquise, para que ele busque uma solução, é sempre um ponto positivo. Eu que sou da área da matemática, sinto um pouco de dificuldade com a questão matemática, mas quando eu trago para o ensino de física, para a minha experiência, para a minha realidade do ensino de física, eu já sinto uma facilidade. Porque a física, eu sempre digo aos meus alunos, está no dia a dia deles, está no cotidiano deles. Então, tem como você buscar situações e experiências do dia a dia deles e levantar questionamentos e situações que são desafiantes para eles. Lembrando aí de Giovanni, né? Giovanni que fez a graduação comigo, eu sempre lembro lá de Giovanni buscando algo nos livros de física, sempre Giovanni tinha um problema a resolver, algo a ele descobrir, algo que ele tinha que descobrir de novo, não era, Giovanni? Sempre no início da graduação você estava ali buscando desvendar alguns mistérios, e é justamente isso que a gente tem que fazer hoje nas nossas experiências em sala de aula, instigar nosso aluno, trazer esses problemas e fazer com que eles busquem essas soluções, assim como nós fizemos lá na graduação. Isso aí, realmente como você falou, né? A física está presente no dia a dia de todo mundo, né? Então tem sim, assim, como a gente trazer sempre ali fazer uma conexão ali do conteúdo com o dia a dia do aluno, né? Muitas aplicações, né? Muitas aplicações, né? Eu sempre digo, o maior laboratório de física hoje é nossa cozinha, né? Então, você trazer uma situação, um problema lá que vem da cozinha do aluno, né? Das suas residências, algo, ele vai se sentir interessado em querer conhecer, procurar desvendar o que é que está acontecendo ali. Eles ficam bem mais interessados quando você traz, assim, você faz uma analogia, assim, que eles conseguem pegar mais fácil o conceito, né, o conteúdo. Andresa, quer falar? Oi, Duda. Não, só confirmar mesmo, lembrando que são 11h08, vamos ver se até 11h30 a gente conclui tudo, tá bom? Ok, tá certo. Então, vamos dar uma acelerada. Outra tendência, tá certo? É a renovada não diretiva. Aí aqui nós temos como papel da escola formar atitudes, e a ênfase do conteúdo é a ênfase em aspectos psicológicos, ou seja, o aluno tem que estar bem consigo mesmo. Aqui o psicológico realmente está em evidência. É o aluno se sentir bem, é o aluno se sentir interessado, ele, como eu costumo dizer, é ele se sentir à vontade, né? É ele estar psicologicamente bem para ter. Então, o psicológico na pedagogia renovada não diretiva, ela está em evidência, né? O professor, nesse caso, também ele não é detentor do conhecimento, lá diferente da pedagogia tradicional, diferente da pedagogia progressiva, ele não é um mediador, mas ele vai buscar uma sensibilização, ele vai buscar a facilitação do processo de ensino. Ele vai buscar ter um relacionamento interpessoal muito mais proveitoso com o aluno, buscando, tá certo? Fazer com que esse aluno esteja com o seu psicológico bem. Então, nessa pedagogia, a gente sempre vai levar em conta as questões psicológicas. Nesse relacionamento entre aluno e professor, o foco é o aluno, tá certo? O professor ele é um especialista em relações humanas, porque ele sempre vai buscar, como eu venho falando, trabalhar a mente do aluno, deixar ele à vontade e aberto para aprender. Os pressupostos de aprendizagem, nós temos aí motivação, aprendizagem relevante, e existe a autoavaliação, né? Diferente do lado tradicional, por exemplo, que nós, por exemplo, teríamos uma lista de repetição, uma prova de 10 questões, aqui não. Como a gente está falando de um conteúdo onde a ênfase é os aspectos psicológicos, aqui o aluno ele faz sua autoavaliação. O professor faz sua autoavaliação. Eu tenho alguns colegas, por exemplo, que a avaliação deles não é uma avaliação formal, mas é uma avaliação onde ele questiona o aluno
o quanto ele merece, o quanto ele aprendeu. Então, além nós estamos trabalhando realmente aspectos psicológicos do processo de ensino-aprendizagem. Aí nós chegamos na tendência liberal tecnicista, que surgiu ali com a Revolução Industrial, quando surgiu as primeiras indústrias aqui no mercado brasileiro. Então, o papel da escola é realmente preparar o aluno para o mercado de trabalho. Aquele aluno que não tivesse condições de ir para a universidade, ele ia ser preparado para ingressar lá nas fábricas, ou seja, para isso ele precisaria ter uma formação técnica. Foi no período ali do regime militar, a tendência tecnicista, tá certo? Os conteúdos são cientificamente objetivos, é o que nós encontramos hoje, por exemplo, nas escolas de ensino técnicos, são apostilas, os professores têm que seguir o que está na apostila, tem que bater essa apostila, e o aluno tem que aprender o que está naquela apostila. É o que acontece hoje na realidade do ensino técnico. Isso falo por experiência própria, pois estou na rede privada de ensino técnico, e a gente meramente forma o estudante para o mercado de trabalho. Nós não formamos integralmente nosso estudante, nós formamos ele para o mercado de trabalho. Nós formamos eles para as necessidades que o mercado de trabalho exigem. Os métodos de ensino, tá certo? É uma modelagem de comportamento em prol de resultados mensuráveis, ou seja, eu sempre vou buscar formar o meu aluno da melhor forma possível e da melhor forma que o mercado de trabalho exige. O relacionamento entre professor e aluno é um relacionamento totalmente formal. Aí aqui nós puxamos um pouquinho da vertente tradicional, onde o professor é um transmissor e o aluno é um receptor, até porque meu objetivo, enquanto professor de um curso técnico, é formar ele para o mercado de trabalho. Então, outras vertentes não vão surgir. Por exemplo, eu dou a disciplina de física para o aluno de radiologia, uma disciplina que eu tenho 17 aulas e que eu não tenho tempo. Meu tempo é apenas formar ele fisicamente para ser um profissional da radiologia. Não tem como eu puxar uma vertente progressista, não tem como eu puxar uma vertente libertadora. Por quê? Porque eu estou ali focado num método tecnicista, que é formar ele para o mercado de trabalho. Os pressupostos de aprendizagem, né? Que é o controle e o condicionamento de desempenho. Sempre buscando o melhor desempenho do meu aluno, tá certo? Aqui, a educação escolar, tá certo? Compete organizar o processo de aquisição de habilidades, atitudes e conhecimentos específicos, úteis e necessários para que os indivíduos se integrem na máquina do sistema social global, tá certo? Então, eu sempre vou estar lá no ensino tecnicista, buscando desenvolver habilidades e atitudes para que o aluno ele tenha um melhor desenvolvimento no mercado de trabalho, tá certo? Nessa metodologia, tá certo? O seu interesse imediato é produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho, transmitindo eficientemente informações precisas, objetivas e rápidas. Como eu estava falando, nós não temos tempo para trazer outras informações além do que está ali naquele material. É tudo muito corrido. E a comunicação entre professor e aluno tem um sentido exclusivamente técnico que garanta a eficácia da transmissão do conhecimento. Debates, discussões, questionamentos são desnecessários nessa vertente, tá certo? Assim como pouco importa as relações afetivas e pessoal do sujeito envolvido no processo de ensino-aprendizagem. Diferente da pedagogia que a gente acabou de ver recentemente, onde o professor trabalha o psicológico do aluno. Aqui não. Essas relações de afetividades entre professor e aluno, elas passam despercebidas. Andresa, quer fazer alguma colocação? Enquanto você vai apresentando, eu vou também já aqui baixando esse material, dando um banho de loja nele, para já postar lá no G Sala de Aula da turma, tá certo?
É isso mesmo, Eduardo, está tudo certinho. Ao final da sua exposição, eu vou só querer fazer as conexões do que nós estamos estudando aqui hoje, resgatando as teorias de ensino. Para cada teoria de ensino dessa que Eduardo está tratando, que são 7 ao todo, né, que correspondem às tendências pedagógicas, essas 7 teorias de ensino têm rebatimentos nas teorias de aprendizagem, ou seja, nas vertentes da psicologia. Então, por exemplo, quando a gente diz assim, tendência pedagógica tradicional, essa tendência de ensino aqui, que se chama tradicional, qual é a sua face em relação à psicologia? Qual é a sua face em relação ao tipo de aprendizagem que se acredita que está em jogo nesse tipo de tendência de ensino? Aí a gente vai ver que é a tendência inatista maturacionista. Aí na outra aula a gente vai aprender mais o que é que essa tendência coloca em xeque, em jogo, e precisa compreender bem, porque vão ser esses elementos que vão condicionar a aprendizagem quando o professor escolhe ser um mediador, um metodólogo ancorado na tendência de ensino tradicional, tá? Da mesma forma, quando o professor escolhe ser um didático, um metodólogo ancorado na pedagogia, na teoria de ensino progressivista, né? Então, o que é que está em jogo? O que está em jogo é a concepção construtivista. Então, o que está em jogo lá na teoria da aprendizagem, lá na teoria da psicologia da aprendizagem, é a compreensão teórica do construtivismo. E aí, o que é que eu sei sobre o construtivismo? Né? Porque, veja, ainda que a gente está aqui advogando em torno de um professor que ele seja, essa pergunta sempre é muito pertinente que a gente faz. Professora, e qual dessas tendências pedagógicas, dessas 7, é aquela mais segura para nós? Sempre a gente, quando estuda essas tendências, a gente, enquanto professor, né, eu devo me amparar mais em qual delas? E aí eu costumo dizer, primeiro, estude todas, seja um bom estudioso de todas elas, compreenda a essência de todas elas, porque vai ter dia que a gente vai precisar se safar, né, numa mediação pedagógica, numa condução pedagógica, com um pouquinho de um tiquinho de outra, um pouquinho de um pouquinho de outra, mas sempre vai ter alguma delas que vai ser mais predominante na nossa marca. Então, a gente pede assim, que a marca predominante, já que a gente deseja uma escola cidadã, uma escola reflexiva, uma escola transformadora, programadora, é que a gente aposte em se fixar muito mais nos nossos diálogos e nas nossas tratativas pedagógicas, nas tendências progressistas, nas 3, né? A libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos. É muito saudável que a gente se ancore mais, fixe mais na crítica social dos conteúdos. A gente faz essa afirmação aqui para vocês. Mas não dá para pegar todo esse lastro histórico desse desenvolvimento dessas tendências e jogar fora. E dizer que alguma delas não é interessante. Agora, se você escolheu ser um professor tradicional, seja com domínio do que faz. O que significa o domínio do que faz? Em nível de teoria de ensino, do que é ser professor de ensino tradicional, eu também preciso estudar muito bem sobre a teoria de aprendizagem inatista maturacionista, e vá compreender isso, e vá ter profundidade nessa compreensão, para você fazer a via de mão dupla. Do mesmo jeito, professora, eu escolhi um professor progressivista, beleza. Estude, tá? No slide que o Eduardo colocou, tem os principais nomes dos autores, dos teóricos, como John Dewey, que apostam no método de ensino na tendência teórica progressivista. Vai entender o que ele propõe enquanto teoria de ensino, metodologia de ensino e fase da aprendizagem. Então, o que é que você vai desenvolver no aluno? Né? A teoria do ensino é aquilo que você tem que desenvolver em você, porque vai ser o mediador da aula, e a teoria da aprendizagem é aquilo que você vai alcançar no estudante, e a dimensão da aprendizagem.
entendendo os pares? Aí Eduardo está falando agora da teoria do ensino tecnicista. E aí ele está dizendo o que é que está em jogo, o que é que entra em jogo, o que são as verdades pedagógicas para um professor tecnicista. Qual é a interface desse professor tecnicista para a psicologia da aprendizagem? É o behaviorismo. Compreender o que está em jogo no processo de aprendizagem de uma mediação behaviorista, né? E por aí vai. Aí quando a gente chega, por exemplo, nessa não diretiva, espaço de mediações da psicologia, como um grande consultório psicológico que está em jogo, as questões da psicanálise, por exemplo. Então, para a minha teoria pedagógica não diretiva, eu vou precisar, lá no seu par dialógico, que é a teoria da aprendizagem, eu vou precisar estudar a psicanálise. Vou ter que entender Freud, entender os outros elementos, os outros teóricos, as outras composições do movimento psicanalítico, para eu poder entender o que significa, enquanto professor, enquanto metodólogo, uma escola não diretiva, né? Aí vamos mais para frente, agora virou o movimento, né? Então, a gente agora está pensando aqui na tendência pedagógica liberal, que Paulo Freire, né, quem cunha, quem desenvolve essa pedagogia e apresenta para o mundo, e a libertária, que é de Celestin Freinet, que tem muita semelhança entre eles dois. E aí, essa face pedagógica, que se chama, da teoria pedagógica, que se chama pedagogia liberal e pedagogia libertária, então, eu preciso estudar sobre esses referenciais. E no seu par dialógico, que é a aprendizagem, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar a Gestalt, o movimento da psicologia gestáltica, que vão ser os elementos que vão estar em jogo para que eu seja um professor consistente, professor iniciativa pedagógica. E, para finalizar, se eu escolhi ser um professor com insistência, com predominância nas minhas práticas do movimento crítico-social dos conteúdos, sendo minha escolha teórica, qual vai ser o meu par dialógico lá na concepção do ensino para desenvolver no aluno? Vai ser a perspectiva sócio-histórica de Vygotsky, que vai estar em jogo, para que eu possa compreender o que é que eu espero do aluno desenvolver no aluno, que eu a partir da minha postura crítica social dos conteúdos. Então, vocês estão vendo como, da teoria de ensino, existe um movimento psicológico das teorias de aprendizagem. Eu consegui mostrar o ping-pong. Pessoal, vocês estão aí? Oi. Tava travando bastante a sua fala. A gente perdeu um pouquinho do que a senhora falou aí, mas, no geral, eu consegui entender, assim, no geral, mas ficou cortando, acho que é a internet, né? Deve ser. O que é central nessa minha reflexão é que a gente compreenda que para cada tendência pedagógica dessa, para cada teoria do ensino que integram as tendências pedagógicas, existe uma teorização do campo da aprendizagem. Isso. Certo? E que nós iremos estudar na próxima aula. Duda, vá lá, você já está em qual? Vamos lá. Tá na tecnicista, né? Como nós vínhamos falando desde o início, por mais que nós não queira seguir a vertente tradicional, né? Eu gostei muito dessa citação de Libânio, que ele diz o seguinte: os professores têm na cabeça o movimento e princípios da escola nova. A realidade, porém, não oferece aos professores condições, tá certo, para instaurar a escola nova, porque a realidade em que atuam é tradicional. O professor se vê pressionado pela pedagogia oficial, que prega a racionalidade e a produtividade do sistema e do seu trabalho. Isto é, em ênfase nos meios, ou seja, um ensino tecnicista.
essa citação de Libânio resume muito a nossa realidade, né? Principalmente nós que somos da área exatas, da química, da física, da matemática, da biologia nem tanto, mas física, matemática principalmente, pois por mais que nós tentamos desenvolver uma pedagogia com princípios da escola nova, as condições que nós temos nos leva a seguir um ensino tradicional, porque são condições estruturais, são condições que vão além apenas do processo de ensino que o professor vai e da metodologia que o professor vai desenvolver. Aí aqui, como já estamos com o tempo um pouquinho corrido, Andresa, eu ia puxar um pouquinho da questão do currículo integrado, né? Já que a gente falava lá do ensino tecnicista, nós no IFRN temos o ensino técnico, mas um ensino técnico diferente, né? Que é um ensino técnico que trabalha com o currículo integrado. Aí eu iria fazer um questionamento aqui aos nossos colegas. Se o currículo integrado que nós desenvolvemos... Eu proponho que você só vá até aí, né? Na próxima aula, a gente abre a próxima aula com mais uns 30 minutinhos fazendo o resgate. Com esse daí, a gente encerra as liberais ou ainda fica faltando As liberais. Encerra as liberais. Então, vamos encerrar hoje as liberais, aí na próxima aula a gente recupera, a gente retoma com as progressistas, para não ficar muito, tá? Vai lá. Perfeito. Então, como eu estava falando, né, nós saímos agora ali do ensino tecnicista, aonde o professor não tem um relacionamento afetivo com o seu aluno, aonde a busca é por desenvolver habilidades no meu aluno para que ele ingresse no mercado de trabalho de acordo com de acordo com as necessidades que o mercado de trabalho exige. Porém, eu decidi questionar aos meus colegas, né, o IFRN é uma escola que oferece a educação profissional. Nós temos lá a educação onde nós temos o ensino técnico, porém, um ensino que é desenvolvido a partir do currículo integrado. Aí essa é a pergunta que eu trago para vocês. O currículo integrado segue as mesmas concepções pedagógicas da tendência pedagógica liberal tecnicista? E aí?